tem alguns que estão vindo pela primeira vez, tá? Meu nome é Matheus. Nós aqui somos do Centro Espiritualista Nova Era e hoje nós vamos fazer o nosso curso de passes, tá? Vocês já estão aí com o conteúdo todo completo do nosso curso, vocês podem escrever, vocês podem riscar. Vocês vão receber durante o curso os papéis que estão aqui. Nós vamos passar aqui para a Daiane, que é a nossa ajudante, tá? A qualquer momento vocês podem perguntar. Quem tiver vergonha de perguntar, escreve no papel a pergunta e aí depois a gente vai recolhendo para perguntar e eu vou responder aqui no decorrer do curso. Bom, nosso curso hoje é sobre passes e fluidos, tá? Os fluidos, as energias, nós vamos estudar sobre algumas das energias, nós não vamos conseguir estudar todas, mas as mais importantes para o passe. E no final do curso, na última hora, nós vamos fazer uma parte teórica e prática sobre o passe, como aplicar o passe, tá? Hoje é um curso completamente destinado a nós atendermos os pacientes, não é como a gente deve tomar o passe. O curso hoje é destinado a como a gente aplicar o passe, tá? Para que futuramente vocês, quando forem trabalhar, ou aqui nessa casa, ou em alguma outra casa, saber como já fazer, já ter um conhecimento. Objetivos, então, é ensinar algumas das diversas técnicas de passe, além de entender como a energia flui pelo organismo perispiritual do paciente. Nós vamos estudar o que é perispírito hoje também. Ensinar a estrutura do perispírito. O aluno também aprenderá técnicas radiestésicas de medição de frequências dos chakras. Nós vamos ensinar para vocês a como trabalhar com um pêndulo radiestésico. Vocês vão ver na prática tudo isso hoje, na teoria e na prática. Como é que vai funcionar hoje? O tempo estimado do nosso curso é 4 horas e meia. Teremos uma parada após 1 hora e meia e um recreio de 15 minutos, tá? Tem um parquinho que eu montei aqui, um pula-pula aqui do lado. Depois nós vamos recomeçar, teremos mais 1 hora por aí também, depois mais outro descanso. E depois o último período, são 3 períodos. E no final nós temos a nossa confraternização e distribuição de certificados, tá? Durante esses 15 minutos de intervalo, nós temos também aqui servido na nossa sala de espera ali café, tá? Vocês, qualquer momento, se quiserem se levantar, podem ali se servir. Se precisarem de água quente, alguma coisa assim, também a cozinha ali tá aberta, tá, gente? Celulares no silencioso, quem ainda não colocou, por favor, coloque pra gente se concentrar aqui no nosso curso. E aquilo que eu já falei das perguntas podem ser feitas a qualquer momento, via oral ou no papel, e serão respondidas no decorrer do curso, tá? Bem, gente, então, temos alguma pergunta inicial? Vamos começar, então. Esse curso, ele nasceu desse estudo desse livro aqui, tá? Fluidos e Passes, da Terezinha Oliveira. Vocês coloquem lá no YouTube, ela tem um monte de palestras, maravilhosas as palestras dela. Ela atuante tem essa coleção de estudos e cursos, tem vários cursos que ela tem, vários livros, são ótimos, tá? Esse curso já é a segunda etapa, a gente já fez a primeira etapa, dia 31 de março desse ano, onde ainda a gente não tinha aberto a casa ao público, nós éramos bem pouquinhos. Esse curso nasceu como? Quando a gente abriu a casa, que a gente começou, né? Pouca gente tinha experiência na questão de como aplicar o passe, né? Então eu pensei, vou fazer um curso pra gente poder ensinar todo mundo de vez, né? Porque senão ensina um num dia, ensina o outro no outro, né? E aí a gente pegou, fez um dia e a gente passou todo o conteúdo do curso de passes. Nesse dia, quando eu estava escrevendo esse curso de passes, estava escrevendo os slides, aí me deu a ideia, quero fazer mais um pouco. Aí me deu a ideia de fazer um livro. Aí eu comecei a escrever aquele livro lá, Reencarnação, que já está quase pronto. E aí depois que eu comecei a escrever o primeiro, eu já quis escrever outro, e aí já tem aqueles outros 2 ali, já temos uma trilogia, que nasceu desse curso aqui. Então tudo que a gente vai ver hoje, que vocês têm aqui no papel, que são 8 folhas, tá desdobrado, vai ser desdobrado em mais 800 folhas que vai estar na trilogia, tá, gente?
Então tem muita coisa para a gente estudar sobre esse assunto. Hoje aqui nós não vamos encerrar o assunto. Tem muito estudo. Vamos ver aqui. Fluidoterapia. Tá? O que é a fluidoterapia? A utilização dos fluidos, ou seja, das energias, com a finalidade terapêutica, para o tratamento dos enfermos, tanto do corpo quanto do espírito. Tá? A fluidoterapia ela é utilizada em todos os centros espíritas, em todos os centros umbandistas. O passe, o que é? É a fluidoterapia, tratamento com as energias. Tem vários tipos de terapias com fluidos. Nós aqui trabalhamos com o passe. Seguindo aqui, o que são os fluidos? O que são essas energias? Leon Denis afirma que a matéria, quando se rarefaz, fica invisível, tomando aspectos cada vez mais sutis, os quais são chamados de fluidos. Então, fluido nada mais é que uma energia, e essa energia que a maioria de nós não enxerga. Tá? E essa energia o que é? É a matéria. A matéria condensada, ela se dissocia, digamos que fica bem fluídica, quintessenciada, e é isso que se chama de fluidos. Desses fluidos, hoje nós vamos ver uns 3, mas existem mais de 10, 20, 30 tipos de energias diferentes. Hoje nós vamos ver umas 3, 4, que é o que a gente utiliza mais no trabalho de passes. Esse Leon Denis, que esse senhor aqui, foi um pensador espírita, médium e um dos principais continuadores do espiritismo após a morte de Kardec. Kardec então começou o espiritismo lá em 1857 na França, e depois que ele faleceu, Leon Denis seguiu fazendo algumas obras, tem várias obras hoje espalhadas, escritas pelo Leon Denis. E aqui nós temos o nosso Kardec, que ele fala sobre o fluido cósmico universal. O que é o fluido cósmico universal? É a matéria primitiva do universo. Quando nós falamos de energia, qualquer tipo de energia, a gente não pode nunca deixar de falar de fluido cósmico universal. O que é? É o fluido principal, é a energia principal, aquela que Deus criou quando fez o mundo, fez o fluido cósmico universal. E a partir desse fluido cósmico universal, tudo que nós conhecemos e vemos teve a sua gênese no fluido cósmico universal. Houve modificações da molécula dessa energia que Deus criou, e a partir disso os espíritos foram pegando essa energia e fazendo as outras, e fazendo tudo aquilo que a gente conhece. Se nós formos pegar uma cadeira, por exemplo, que é madeira, ela nasceu do fluido cósmico universal. A água nasceu do fluido cósmico universal. Nosso corpo nasceu do fluido universal. Essa televisão também. Então tudo era um fluido original, e esse fluido foi se modificando. Então, através desse fluido que se fez tudo aquilo que a gente enxerga. Nós temos então 3 tipos de coisas no universo. Uma que é o fluido cósmico universal, outra que é Deus, e a terceira que é o Espírito. São as 3 coisas diferentes. Tudo aquilo que nós enxergamos é a modificação desse daqui, que é o fluido cósmico universal. Então, quando nós doamos energia, através do passe, nós vamos doar o fluido cósmico universal, só que modificado de outra forma, é chamado de prana. Prana animalizado, se nós vamos ver mais tarde. O fluido, então, vai da imponderabilidade à materialização, ou seja, ele vai daquilo que a gente não pode ponderar, não pode medir, até aquilo que a gente pode enxergar. Ou seja, a matéria é o fluido cósmico universal condensado. É este fluido que forma os mundos, as coisas, os organismos. Tá, gente? Sobre o fluido cósmico universal, tem naquele primeiro livro, Reencarnação, eu vou falar sobre ele, tá? Bem explicadinho ali, tem várias coisas. E agora o perispírito. O perispírito, a gente escuta bastante falar dele nos centros espíritas, né? Vocês já devem ter escutado bastante falar sobre o perispírito. Mas o que é o perispírito? Kardec chamou de perispírito o corpo espiritual que envolve o espírito. Tá, gente? Então nós temos o nosso corpo, aquilo que nós estamos vendo agora. Nós temos o nosso espírito, que é a mônada, o princípio inteligente, que é aquele que Deus criou, que é o nosso eu. E envolvendo esse nosso eu, tem o perispírito. Então nós temos
quando a gente enxerga um espírito, digamos assim, vocês estão andando pela rua e veem um espírito numa esquina. Vem um espírito. Quando vocês enxergam esse espírito, na verdade vocês não estão enxergando o espírito, vocês estão enxergando o perispírito, porque o espírito estaria dentro do perispírito. Esse perispírito envolve esse espírito. Esse corpo aqui fluídico, ele tem a mesma forma do nosso corpo carnal. Então, digamos que nós estamos aqui, vamos para o outro lado, falecemos. Quando a gente passa para o outro lado, a gente passa em perispírito. Aí aquilo vai sair, vai se desdobrar do nosso corpo físico e a gente vai enxergar a forma tal qual a gente é. Só que não é o espírito em si, é o perispírito. Esse perispírito, ele pode ser dividido em outros corpos, que nós vamos ver nas próximas telas. Ele é formado dos fluidos da atmosfera do mundo a que está ligado. Ou seja, se vocês pegarem um perispírito aqui da Terra, no momento que a gente alcança certo grau evolutivo, já está pronto para encarnar em outro planeta, e a gente vai para esse outro planeta, digamos que nós vamos para Saturno encarnar, a gente vai começar a aglutinar os fluidos de Saturno e vamos formar o nosso corpo perispiritual de acordo com a matéria de Saturno. No momento que a gente já encarnou várias vezes em Saturno e vai para outra galáxia, por exemplo, para Andrômeda, nós vamos ter um perispírito que também vai ser formado da matéria daquele planeta que a gente vai encarnar. Porém, qualquer perispírito, estando aqui, estando em Saturno, estando em Andrômeda, vai ser formado sempre de quê? De fluido cósmico universal, que a gente viu na tela anterior. A forma, gente, também vai depender do tipo físico que aquele planeta tem, né? Nós aqui temos a nossa forma humana aqui, e nós temos o perispírito parecido com o nosso corpo. Se nós formos para outro planeta, talvez esses habitantes de outros planetas tenham 3 metros de altura, sejam bem magrinhos. Aí o perispírito vai ter aquela forma, tal qual é aqueles habitantes daquele planeta. É o veículo de manifestação da consciência no plano espiritual. É aquilo que eu falei, no momento que a gente desencarna e a gente está no mundo espiritual, a gente está em perispírito. Tá bem? Aí nós temos os 7 corpos de manifestação da consciência. Por quê? Porque Kardec disse que nós temos um corpo físico, um perispírito que envolve o nosso espírito e um espírito, e nós temos também um duplo etérico. São 4 corpos que Kardec chamou. Porém, no estudo da teosofia, lá no estudo hinduísta, nos orientais, esses corpos são desdobrados em 7 corpos, que é o nome da trilogia, a trilogia Os 7 Corpos Espirituais, que é onde eu falo somente sobre esses 7 corpos, porque cada um tem suas propriedades. Então, vamos estudar aqui. Nós temos o nosso corpo físico, aqui em vermelho. Nós temos o nosso corpo etérico, que é uma cópia do nosso corpo físico. É onde esse corpo em laranja, onde tem a nossa energia vital, que nós vamos ver mais adiante também. E nós temos o corpo astral, que é o amarelinho. Nós temos o corpo mental inferior, que é o verde, mental superior, o búdico e o átmico. Vamos então estudar o que seriam esses 7 corpos. Kardec disse que nós temos 4, e aqui nós estamos vendo que nós temos 7. Né? Então, o que está lhe dando de diferença aqui? Quando Kardec, então, escreveu o livro dos Espíritos, que ele começou a escrever sobre o Espiritismo, ele não desdobrou em 7, para não deixar muito complicado na época para quem estava estudando, ele resolveu simplificar, tanto que vocês não vão encontrar essas terminologias búdico, mental e astral no livro dos Espíritos, nem no livro dos Médiuns. Então Kardec chamou de perispírito o quê? Ele chamou o corpo astral, o corpo mental inferior, o mental superior e o búdico, esses 4 aqui do meio, ele chamou de perispírito. O átmico, o que seria? Seria o espírito em si. O físico, que nós estamos aqui enxergando, e o corpo etérico, que é o corpo que é onde está o nosso fluido vital. Então nós teríamos 1, 2, 3 e 4 corpos. Tá, gente? Então muita gente faz confusão. Quando a gente está estudando Espiritismo, não acaba estudando isso aqui,
e acaba se perdendo, achando que Kardec estava errado, ou que os outros livros orientais estão errados. Na verdade, ninguém está errado. É só uma forma diferente de falar sobre a mesma coisa. Porém, quando a gente estuda o perispírito em si, e vê que dentro dele tem 4 outros corpos, aí a gente consegue estudar cada um, porque cada um tem uma função. Por que cada um tem uma função? Vamos agora falar nessa tela aqui. Esse vermelho aqui é o físico. Quando a gente morre, o que acontece? Se desmancha, não é verdade? Esse outro aqui é o duplo etérico, é o nosso fluido vital. No momento que a gente morre, esse fluido vital se escapa, se termina também. Então esses 2 primeiros corpos, eles simplesmente desaparecem. Esse aqui desaparece depois, você sabe, né, com processo biológico, dependendo da pessoa. E o segundo, o etérico, também se desmancha em alguns dias. Também se desmancha. Então, quando a gente está em espírito, lá no plano espiritual, nós temos 5 corpos, do astral para cima. Só que o que acontece? Na medida que nós vamos evoluindo de planeta em planeta, e nós vamos reencarnando, em milhões e milhões e milhões de anos, nós vamos perdendo esses corpos. Porque todos esses corpos, à medida que vai subindo, vão se ficando mais sutis, mais superiores. Então, esses corpos mais inferiores, nós vamos perdendo. Então, se nós estivermos lá no plano espiritual, lá em corpo astral, aqui na Terra, no momento que a gente, daqui a 50 mil anos, estiver apto para encarnar em um planeta mais evoluído, vamos colocar o que? Mercúrio, que fica próximo do Sol, talvez a gente já não precise mais do corpo astral. A gente vai eliminar esse para sempre. Nunca mais vai ter. Vai viver só em corpo mental. E aí depois de milhas e milhas e milhas, ou talvez milhões e milhões e milhões de anos, à medida que nós estamos evoluindo, vamos apenas em corpo mental. Depois de milhões e milhões e milhões e milhões, vamos ficar em corpo búdico. Tá? O corpo búdico é o corpo, então, que fica na volta do espírito. E esse corpo é o único que a gente não perde até a gente atingir a perfeição, a gente vai ficar com ele. Porque ele vai funcionar como o quê? Como o perispírito. Vocês vão ler no livro dos Espíritos que os Espíritos respondem a Kardec que o Espírito, mesmo perfeito, ele vai ter um corpo espiritual que fica na volta dele. Ele não vai ser uma luz apenas, ele vai ter um corpo. Então esse corpo seria o búdico. Tá? Então nós temos 7 corpos. Até a gente atingir a perfeição, nós vamos ficar com esses 2 aqui. Então, os 7 corpos da manifestação da consciência é um termo adotado pela teosofia, esoterismo e algumas religiões. Eu gosto de falar dos 7 corpos separadamente, mas às vezes a gente fala no perispírito, mas não tem que estar falando os outros 4, tudo de uma vez só, né? Porque fica muito longo. O espiritismo, então, considera o homem com 4 componentes. O corpo somático, o físico, o perispírito, o duplo etérico e espírito. Talvez alguma coisa esteja na apostila de vocês divergente, porque ele era do outro curso. Algumas coisas eu arrumei, outras não, tá, gente? Não sei se essa parte aqui tá certinha aí.